Hey everyone, good morning, good afternoon, good evening. Não sei onde você está, em qual momento você está vendo esse vídeo, mas hoje vamos falar sobre algo muito comum e que muitas pessoas falam: mas isso aí é fácil, para que falar sobre isso mais uma vez? Mas esse é um assunto que muitos alunos meus têm problemas, né? Têm dificuldades. Mesmo aprendendo isso no primeiro ano da escola, a gente ainda tem algumas dúvidas aí. E hoje eu quero falar de uma maneira que ninguém mais vai ter dúvidas, ok? Então, esse primeiro slide aí eu coloquei dream big, né? Sonhe grande, né? A gente pode falar no português também, a gente fala sonhe alto, né? Sonhe grande, porque o inglês abre portas, então é muito importante aprendê-lo, ok? Então, vamos lá. O primeiro passo é aprender sobre o verbo to be de uma maneira assim correta, né? Para nunca mais esquecer. Vamos fazer algo bem simples e bem rápido, ok? Como eu já disse, né? Um verbo muito importante, então temos que prestar atenção na estrutura, the different forms of to be, né? Quais são as formas diferentes que nós vamos ver o verbo to be? Presente, passado e futuro, que nós temos present tense, past tense, future tense, presente, passado, futuro. No presente, o verbo to be, que significa ser ou estar, né? Nós temos os dois verbos no português comprimidos em um verbo só, que é o to be, certo? Então, em vez de conjugar esse verbo de maneiras diferentes, nós temos somente três palavrinhas, que são essas aqui, am, is e are. Ok? Nós temos só essas aqui para o presente. No passado, esses três se tornarão o quê? Somente duas palavras, que é was e were. I was a child. They were here. Né? Eles estavam aqui, eu era uma criança, e assim por diante. And in the future will be, certo? Então o verbo to be no futuro será will be, ok? Mas aqui nós vamos dar uma olhadinha um pouco melhor. O que significa esse am, is, are, certo? Cada um desses aqui vai combinar com pessoinhas diferentes, né? Eu, você, ele, ela, nós, eles, ok? Então, esses aqui vão combinar com pessoas específicas. Nós temos o am e o is, que são os verbos para os singulares, assim como o was, ok? Para o singular, e o are para os plurais, assim como were, ok? O are e were vão para o plural. Aqui, como eu disse, né? Singulares e plurais. Então, quais são os singulares dos pronomes, né? Nós temos o I, de eu, que sempre combinará com am. He is, ele é, ou ele está alguma coisa. She is, ela está alguma coisa, ok? Ou é alguma coisa. E no futuro não, desculpa, no plural nós temos we are, nós somos, e they are, eles são, eles estão. Nós estamos, nós somos alguma coisa, ok? Então, tomem nota aí sobre o que eu acabei de falar. Para tudo que nós falamos, nós temos a forma positiva, negativa e interrogativa, ok? Positive, negative and question forms, ok? Positive way to use verb to be. Qual que é a maneira positiva de falar? Ou seja, eu sou alguma coisa, eu estou alguma coisa, eu estou feliz, eu sou feliz, eu estou aqui, eu estou lá, eu sou professora, eu sou aluno, né? Como que eu falo isso? Aqui nós temos somente I am, you are, they were, como nós vimos nos slides anteriores. Porém, na forma negativa nós temos o not, né? Ao contrário dos verbos auxiliares, nós não precisamos de ajuda de nenhum verbo para que nós para quando nós formos falar de uma forma negativa. A gente só precisa acrescentar o not, né? Porque, por exemplo, quando nós estamos falando do presente, sem ser o verbo to be,
Nós temos que acrescentar o do quando formos fazer uma pergunta. Nós temos que acrescentar o don't quando formos falar algo na negativa. Já o verbo to be, nós precisamos somente que acrescentar o not. Olha aí, ó. I'm not, you were not, they were not, you were not, I'm not, e assim por diante. Certo? Então, acrescenta-se o not. Uma coisa que não está aqui é o isn't e o aren't, né? Então, a gente pode acrescentar assim. Como que a gente coloca aqui? A gente pode acrescentar o not como I'm not, dessa maneira aqui, né? I'm not, vocês vão ver muito assim, certo? I'm not, ok? Nós vamos ver também o isn't, ok? Que significa a mesma coisa que daqui, né? Is, porém contraído. She isn't. Ah, mas o que significa isso? Isso significa ela não está ou ela não é alguma coisa, ok? O mesmo para he isn't, né? A gente só precisa mudar aqui, ó. He isn't, certo? He isn't. Ou it isn't. Ele não é, ela não é alguma coisa, ok? Cadê? It. It isn't. E para a gente falar bem bonito, já aprender da maneira correta, a gente já fala rapidinho assim, ó. It isn't, she isn't, he isn't, ok? Maravilha? Da mesma maneira, nós vamos usar o aren't, né? Que é a maneira comprimida de falar are, ok? Cadê aqui? Como que eu faço para tirar isso aqui? Ok, sai. Então, nós temos aqui you aren't, que significa o quê? Are not, né? Igual nós vimos aqui em cima, ó. Are not, tá vendo? A gente vai falar de uma maneira mais rápida, digamos assim, né? Esse aren't é uma maneira mais rápida de falar isso aqui, ó. You are not, you aren't, ok? E aí nós podemos acrescentar outras coisas aqui. Por exemplo, you aren't here. Você não está aqui. You aren't happy. Você não é feliz. E assim por diante, ok? Outra coisinha bacana que nós temos aqui é a forma de perguntas, né? Como é que é essa forma de pergunta aqui? Nós temos aqui o am, I, are you e were they, que significa basicamente qualquer pergunta que você for fazer utilizando o verbo to be, né? Então, você está feliz? Como eu faria essa pergunta? Are you happy? Né? Se eu fizesse uma pergunta no sentido de ele está aqui, is he here? Né? Então, qual é o segredo para fazer uma pergunta utilizando o verbo to be? Mudar, olha só, a posição do verbo, né? O verbo vai para o começo, né? Antes da pessoa, antes do pronome, e depois continuamos a frase. Is he here? Are you there? Is she okay? Né? Então temos várias perguntas. Ela está aqui, ela está lá, ela está bem, etc. O que nós não podemos fazer é colocar outro verbo aqui no meio. Como assim outro verbo aqui no meio? Nós não podemos usar o verbo to be com outros verbos, né? Isso é primordial. Não podemos utilizar outros verbos com o verbo to be. Então, por exemplo, quando eu for falar eu trabalho, eu não preciso colocar o verbo to be ali no meio. Isso é uma coisa que todo mundo faz, né? Então, eu não preciso falar I'm work. Não, simplesmente falar I work. Nesse caso, não precisamos utilizar o verbo to be.
Outro momento importante que nós vamos fazer justamente isso que eu acabei de falar, só que de uma maneira diferente, é no present continuous, como nós fazemos no português. Quando formos falar, eu estou trabalhando, I'm working. Esse é o único momento em que nós teremos o verb to be com outro verbo, né? Mas isso poderemos falar em outra aula. The present tense of to be. Então, aqui nós temos a primeira pessoa do singular, né? Como eu disse, nós temos os singulares e os plurais. The simple present of to be for the first person, singular, I am. You are, second person singular. Lembrando que you nós podemos utilizar para uma pessoa só. Então, you, você. Ou podemos utilizar o you sem S para vocês, certo? Mas sempre teremos que utilizar o you com are, mesmo que seja para uma pessoa só, ok? Se ficou muito rápido, volta um pouquinho para entender o que eu acabei de falar. E mais uma pessoa aqui do singular é o he, she, it, que vai sempre combinar com is. The past tense of to be, nós vamos ver aqui o passado do verbo to be. I was sempre vai ser com os singulares, ok? I was, she was, he was, it was, ok? Então, anotem aí. I sempre vai combinar com was, he, she e it, ok? Vou até anotar aqui. He, she e it. Maravilhoso escrever com esse negócio. E nós temos aqui os passados, né? You were, they were, we were, ok? Também vamos acrescentar aqui o we. We were, ok? Aqui nós temos o plural e aqui nós temos o singular, ok? The future tense of to be. Então, agora nós vamos ver o futuro. Como que nós vamos aplicar isso tudo que nós vimos para o futuro, né? The simple future tense of to be for the first person singular, I will be. She will be. He will be. They will be. We will be. You will be. Ah, que maravilha! Nada mudará, ok? Mesmo sendo plural ou singular, todos vão ficar da mesma maneira. Também com he, she e it, ok? Alright? E agora aqui nós vamos ver na prática como é que nós utilizamos o verb to be. Nós temos aqui identificação, né? I'm a student. Então, qual que é a sua identificação? Quem você é? O que você faz, né? Eu sou um aluno. She's a teacher. I'm a student. Ok? She is a teacher. I'm a student. Ok? Depois nós temos aqui location. Where are you? Essa frase é muito famosa. Onde você está? Where are you? The car is in the garage. Ok? Depois aqui nós temos description. The flower is beautiful. So when we are trying to describe something or someone, we use verb to be. Quando nós estamos descrevendo alguém ou alguma coisa. Por exemplo, this phone is big, right? This phone is big. Então, às vezes eu não vou utilizar o pronome, somente o verbo. Em vez de falar it is big, eu vou utilizar it em alguns momentos, porém eu posso utilizar o nome do objeto ou da pessoa. The phone is big. That woman is pretty. That man is handsome. Certo? Aquela mulher é bonita, aquele homem é bonito. Ok? Então, nós chegamos ao fim
Espero que vocês tenham gostado. Uma maneira bem simples de explicar o verbo to be. Agora aproveitem, curtam aqui, deixem um comentário dizendo se vocês conseguiram entender. E se quiserem praticar nos comentários também, fiquem à vontade. Até mais!